Muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de quarta-feira, dia 10 de maio de 2023, o ano da mudança, o ano da esperança? Mas para que isto aconteça, meus amados, temos que passar por um processo. E todo o processo que devemos passar para alcançarmos nossos objetivos, sabemos que não é fácil. Por exemplo, você quando quer se tornar um médico, você entra na faculdade, estuda 5 anos, depois mais 7 anos, para se tornar o quê? Um doutor. É um processo. Muitas vezes a sua correria do dia a dia, você muitas vezes quer parar, quer desistir, mas você então resolve escutar os conselhos dos mais velhos para você não desanimar. Aqueles que não escutam os conselhos dos mais velhos facilmente têm mais chance para desistir, para querer parar pela sua carreira. Um advogado também, quando vai se formar, ele tem que estudar e depois prestar a prova da OAB. É um processo também que nós temos que passar. E quantas vezes durante o processo que nós temos pela vida, nós achamos que a melhor solução é desistir. Não, não desista. A melhor solução é continuar indo em frente. Você não pode parar, você não pode desistir. Por mais que as diversidades da vida, elas tentam nos parar, mas você deve continuar e ir adiante. Que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. Abra sua Bíblia hoje, lá no livro de 1 Pedro 5. E também vamos ler o capítulo 5, que diz assim: semelhante vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Pedro está nos explicando para que nós jovens venham ouvir quem? Os mais velhos, os anciões. Por que a Bíblia diz os mais velhos? Porque os mais velhos, meus amados, já têm uma experiência com Deus, já têm uma experiência de vida, já pode muitas vezes dar um conselho para a gente, porque ele viveu pelo aquele processo. Como é que você quer contar algo para alguém se você não tem experiência? Como é que eu vou dizer se sou bem sucedido no meu casamento se eu não tenho um bom casamento? Como é que eu quero dar lição de moral no filho dos outros se eu não tenho um filho educado, se eu não tenho um filho que me honra? Então não tem como. E a Bíblia está dizendo aqui, Pedro está nos dizendo, semelhante vós jovens, sede sujeito aos anciões. Ou melhor, seja sujeito aos que têm experiência. Seja sujeito àquele que vai te orientar para você alcançar algo. E é assim que Deus quer. Quantas vezes que nós iniciamos em algum trabalho e a pessoa, por ter 10 anos de casa, um exemplo, tá, gente? Aí a pessoa se acha que ela já sabe de tudo. Não. Ela tem um pouco mais de experiência, de conhecimento naquele ambiente de trabalhar. Isto não quer dizer que você também não vai aprender. Você também irá aprender. Você também vai se tornar um profissional daquela área, se assim você desejar, se assim você o quiser. Temos que ser semelhante, vós, jovens, com os anciões, e sede o quê? Sujeitos um com os outros, revestivos de todo o quê? Humildade. Vem cá, deixa eu fazer uma perguntinha para você nesta noite. Você tem sido humilde?
ou você tem sido soberbo? Você tem sido aquela pessoa que facilmente você ajuda o seu irmão, ou você tem sido aquela pessoa soberba, nariz em pé? Quando a Bíblia nos diz humildes, não é a pessoa de roupa rasgada não, de chinela havaiana não, não é não. Humilde é que a gente temos que estar humilde no espírito, humilde sempre. Precisamos nos humilhar, precisamos estar face a face com Deus, reconhecendo que nós não somos absolutamente nada, porque Deus resiste aos soberbos. Se você é uma pessoa soberba, Deus resiste a você, mas dá graça aos humildes. Por isso que Pedro, o apóstolo Pedro, está explicando para nós que precisamos ser humildes, para que Deus venha nos dar graça. E diz mais aqui no 8. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo ele vos exalte. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem um tempo predeterminado e há um propósito debaixo do céu. Aqui está nos dizendo, em 1 Pedro, eu falei capítulo 8, eu retorno, o capítulo é o 6, tá? Nós lemos o 5 e o 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo ele vos exalte. Quantas vezes que nós queremos algo no nosso tempo, do nosso jeito, mas não é nada do nosso jeito, nada do nosso tempo. No momento certo, na hora oportuna, Deus vai te abençoar. Não importa o que vai ter que passar, no momento oportuno, mas para isso nós precisamos o quê? Vos humilharmos. Temos que se humilhar. Para o Fábio? Não. Para o pastor B? Pastor C? Não. Para o apóstolo? Não. Para bispo? Não. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Não é da mão de nenhum ser humano, pecador, comedor de arroz e feijão, não. Para que ele, no tempo exato, ele te exalta. E quando chegar este momento, muitos vão ver a maravilha que Deus fez na sua vida. Muitos vão olhar para você, como é que você conseguiu isso? Como é que você conquistou isso? Você diga, humilhando-vos na presença de Deus. E diz mais no 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quantas vezes que andamos ansiosos, preocupados com o que há de comermos amanhã. Quantas vezes andamos ansiosos por causa de uma conta que está ali pendente e nós não conseguimos pagar. Quantas vezes andamos ansiosos porque o nosso filho sai da noite e não volta para casa. Quantas vezes ficamos ansiosos por uma situação no trabalho e queremos resolver. Quantas vezes ficamos ansiosos pelo que acontece na escola e não conseguimos resolver. Nós ficamos ansiosos com tudo. Mas Pedro está dizendo para nós lançar. Lançar onde? Sobre ele. Sobre ele quem? Sobre Deus. Lançar o que? A nossa ansiedade. Meus amados, eu quero falar para vocês que Deus ele não opera na ansiedade. Não. Deus ele não opera enquanto você estiver ansioso. Deus opera sim quando você deposita a sua confiança nele e lança a sua ansiedade para ele. Senhor, eu estou ansioso, Pai, mas aqui nesta noite eu vou passar essa ansiedade para o Senhor. E esquece, deixa com Deus, que Deus vai dar um jeito, vai resolver. Mas se você ficar remoendo, repensando, não vai acontecer nada. E diz mais, sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa o quê? Tragar.
Sede sóbrios, vigiais. O vosso adversário, que é o Satanás, tem andado ao nosso derredor, doido para nos tragar. Meus amados, vigiai, porque Satanás está doido para o quê? Para nos tragar. A qual, no 9, resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos aonde? Pelo mundo todo. Se nós estamos passando por esses momentos de aflições, sabei que também os irmãos pelo mundo todo estão sofrendo, estão passando por esta mesma humilhação, estão passando por essa mesma aflição. Sede sóbrios. Quando diz sede sóbrios, não esteja o quê? Fora do consciente. Quando a gente vê um bêbado, ele ali não está sendo sóbrio, está embriagado. E vigiai a todo instante, meus amados, a qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Jesus disse: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, eu digo, eu Jesus Cristo, não é o Fábio não. Eu venci o mundo e vós também irá vencer. Quais são essas aflições que anda tirando seu sono, que anda tirando sua paz? E no 10 diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos clamou a sua eterna glória, depois de haver desparecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoou, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória, o poder, para todo o sempre. Amém. Amém, meus amados? Que bênção, né? Que maravilha. Vocês jovens, escute os anciões, escute os mais velhos, escute o que eles têm para dizer. Muitas vezes nós não gostamos do que os nossos pais muitas vezes dizem para nós. Muitas vezes nós não somos pacientes. Saber escutar é uma arte de não se adquirir adestramento especial e não se tornar necessário em toda comunicação interpessoal, mas em particularmente aconselhamento. O conselheiro precisa ouvir primeiro o aconselhar. Antes de tirar a conclusão, portanto, procure seguir com o conselho bíblico. Aí em Tiago fala em Tiago: seja pronto para ouvir e tardio para falar. Isso lá em Tiago 1:19. Saber escutar. Você tem sabido escutar? Ou na hora que sua mãe e o seu pai estão conversando com você, você já mal deixa eles falar? Que Deus possa te abençoar grandemente nesta noite. Soberano Deus, Deus eterno, Deus de amor, nesta noite, meu Pai, quantas são as vezes, Senhor, que nós não queremos ouvir, meu Pai, os mais velhos, os mais experientes, Pai. Não, Senhor. Achamos que já sabemos fazer tudo e muitas vezes queremos fazer tudo do nosso jeito. E quando chega lá na frente, Pai, logo quebramos a cara e achamos alguém para culpar. Mas foi porque simplesmente eu não escutei ninguém, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus, nos ajuda, nos fortalece, que esse meu irmão, essa minha irmã, possa ouvir, meu Deus, esta mensagem, e essa mensagem tocar até o coração dela, que o Espírito Santo confirme no coração dela. É o que eu te peço, meu Pai, e desde já eu te agradeço. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Um beijo no coração, que Deus abençoe grandemente, uma ótima noite, saúde e paz.